nome é Sebastião Venâncio Martins, sou professor no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Eu sou engenheiro florestal, mestre em ciência florestal e doutor em botânica. No departamento eu coordeno o Laboratório de Restauração Florestal, o LARF. E dentro dessa coordenação, desse laboratório, a gente tem desenvolvido vários projetos em várias empresas, há mais de 20 anos trabalhando com empresas, sempre associado com a CIF, a Sociedade de Investigações Florestais, que faz o meio de campo, o contrato com as empresas. Então a gente vem desenvolvendo várias técnicas, adaptando também várias técnicas para as diferentes situações. É muito comum nos cursos que a gente dá, Brasil afora, de restauração florestal, as pessoas perguntarem sobre qual a melhor técnica de restauração florestal. Na realidade, não existe uma receita pronta de uma técnica universal que se adapte a todos os lugares. O que nós temos são técnicas para diferentes situações, um leque de técnicas, de modelos, de espécies que são mais indicadas para uma situação e menos para outras. Então, dentro desse contexto, eu vou abordar nessa palestra três projetos principais que a gente tem hoje, os projetos maiores, que são em situações bem diferentes aqui em Minas e no Rio Grande do Sul. Procurei pegar esses três que mostram diferentes situações, tanto ambientais como sociais, e onde a gente se tem que aplicar técnicas específicas para cada um. E mesmo dentro de cada um, a gente usa técnicas diferentes para cada situação. Então eu vou começar falando do projeto, uma parceria que nós temos com a Fundação Renova. É um projeto que começou esse ano, agora em maio, um projeto previsto inicialmente para 3 anos, que eu coordeno, um grande projeto, onde nós estamos envolvidos gerando várias tecnologias, orientando a restauração. A Fundação Renova vem fazendo um trabalho maravilhoso na Bacia do Rio Doce, em toda aquela parte que recebeu o rejeito, a lama do rompimento da barragem de Fundão, mas não só ali, até no Espírito Santo, até onde termina a Bacia do Rio Doce, em boa parte do estado do Espírito Santo também. Então, neste projeto da Fundação Renova com o LARF, o meu laboratório, intermediado pela CIF, nós temos uma gama de atuações, treinamentos, já realizamos 2 treinamentos de técnicos profissionais da própria Renova, profissionais de empresas terceirizadas que estão realizando os plantios. Um desses treinamentos foi em Mariana e outro em Governador Valadares. Além disso, fazemos visitas todos os meses, cada 15 dias, a nossa equipe, ou eu pessoalmente, ou parte da equipe, está indo em Mariana principalmente, para orientar a restauração. De 2 formas. Uma delas é orientar as empresas que estão fazendo a restauração, detectar eventuais problemas. Por exemplo, nós detectamos uma área que estava sendo plantado muito de uma única espécie. Fomos lá e corrigimos isso. A indicação de espécies, conferir as listas de espécies, essas espécies são adaptadas, são da região. Quando eu falo região, não é a região da Bacia do Rio Doce como um todo, que ela varia muito. São mais de 600 quilômetros de extensão, de onde rompeu a barragem até onde termina lá no Espírito Santo. Então nós temos uma variação muito grande ao longo de todo esse percurso do Rio Doce. Uma variação de solo, uma variação de altitude, uma variação de paisagem. Nós temos diferentes paisagens ao longo desse processo. E olha como é interessante, mais próximo às áreas que receberam mais rejeito, mais lama, uma camada maior de lama, são as áreas mais próximas ali da barragem, na região de Mariana. São as áreas que têm um microclima, geralmente tem um microclima melhor, tem muitos fragmentos remanescentes florestais, alguns em estados de boa conservação. Então são áreas que têm um potencial de regeneração alto.
Paralelo à orientação que a gente faz lá dos técnicos, assessoria, nós estamos desenvolvendo tese, orientando tese, pesquisas. E uma dos fatores que nós já percebemos foi essa resiliência, mesmo em áreas com lama. Nós coletamos a lama da barragem, né, a lama que foi depositada lá em alguns trechos de Mariana, e trouxemos aqui para o viveiro da UFV. Isso está sendo uma tese da minha orientada Aline Pilocelli. Tá? E nós estamos, dentro dessa tese, nós estamos quantificando esse banco de sementes. Tá? E foi impressionante, com um mês de coleta desse material e transferência para o viveiro, ali sob condições controladas, de umidade, luz, a explosão de espécies que germinaram na lama. É impressionante como que a natureza consegue, né, se recuperar. Tá? É claro que a gente tem que dar uma ajuda, mas isso nos entusiasmou muito porque mostra que a lama tem resiliência, mesmo a lama tem resiliência, tem uma capacidade de regeneração natural. Ainda dentro desse escopo da tese, né, da dissertação da minha orientada, nós pegamos áreas onde o processo, porque tem cerca de 2 anos que ocorreu, né, onde o processo de regeneração já vem ocorrendo. E é fantástico, né? Então você encontra áreas totalmente cobertas por mudas, sem plantio, natural, regeneração. Tá? Então, à medida que se afasta dessas áreas, né, mais próximas de Mariana e caminha na bacia do Rio Doce, ali, a região de Governador Valadares, por exemplo, a área que a lama não atingiu, praticamente ela atingiu o curso d'água, né, mas não atingiu as APPs, né, não houve depósito de lama. Tá? Se houve, foi muito pouco, mas praticamente não houve depósito de lama pela distância. A lama chegou praticamente até o reservatório de Candonga. Tá? Mas essas regiões que foram menos impactadas pelo rompimento da barragem já estavam muito degradadas. Teve um outro projeto de outro professor, de uma outra equipe, que eu faço parte também, da engenharia agrícola, onde foi feito um mapeamento de toda a bacia do Rio Doce e lá mostra o estado de degradação, de pastagens degradadas. Então, essa região mais distante, que ali, a região toda de Governador Valadares, o que nós temos é uma paisagem muito degradada, que não ajuda na restauração. Então, lá a gente tem trechos que, apesar de não ter tido depósito de lama, ele se encontra muito sem potencial de regeneração, sem resiliência, e onde os plantios têm que ser feitos. Lá em Mariana também tem sido feito, porque tem áreas mais distantes de fragmentos que não têm potencial de regeneração. Então, o projeto como um todo, né, ele orienta isso, onde que é necessário plantar, onde que não é. Né? Mas considerando o plantio, já foram plantadas 42 mil mudas de espécies nativas, sempre com a nossa supervisão, usando técnicas, né, sofisticadas, né, de abertura de covas com motocoveadora, uso de hidrogel, adubação adequada e com resultados fantásticos. Para se ter uma ideia, os contratos da Fundação Renova com as empresas que fazem os plantios, exige-se nos primeiros meses, uma sobrevivência de mudas de 95%. Isso é fantástico. Tá? Então tem essa variação ao longo da bacia. Só esse projeto já nos mostra como que a restauração é complexa, tá? Como que ela varia, tá? E tem que ser, né? Então nós estamos fazendo um trabalho muito importante. Essa parceria eu vejo assim como vai ser uma referência mundial, não só nacional, mas mundial em termos de restauração em larga escala. São 40 mil hectares que estão sendo restaurados. Desses 40 mil, 30 mil para manejo, condução da regeneração natural e 10 mil hectares de plantios de mudas. É um número astronômico. Né? Então isso gerou muito emprego na região, gerou uma cadeia produtiva de mudas, tá? Porque os produtores de mudas são vinculados aqui na bacia, né? Nós aqui da UFV estamos inseridos na bacia do Rio Doce. Tá? Então isso movimentou, né, toda essa cadeia produtiva na região. Então isso é fantástico em termos até de desenvolvimento. Nós tínhamos uma bacia do Rio Doce
já muito degradada antes de acontecer, né? Eu tive um projeto lá em Monsenhor Horta, há mais de 10 anos antes de... Lá tinha um garimpo clandestino, né, onde se degradava muito, tá? Sem nenhuma relação com o que ocorreu hoje, né? Então é uma oportunidade, já ocorreu, né, o acidente ocorreu, uma oportunidade agora não só de reverter, mas melhorar a bacia. Então eu acredito muito nisso, né? O apoio que a gente tem dado à Fundação Renova, a parceria, né, essa relação de confiança tem sido no sentido de melhorar essas áreas, não só as áreas diretamente atingidas, mas as outras áreas também, tá? Então nós estamos trabalhando com um plantio de 30 espécies, sem utilizar herbicida, plantio de espécies que tenham capacidade de recobrimento do solo. Selecionamos espécies de preenchimento, copa larga, que cresce rápido, consegue sombrear a braquiária, e depois é feito um enriquecimento dessas áreas para a gente chegar em 6 anos em 56 espécies nativas regionais arbóreas, tá? A partir daí, a natureza se encarrega de estar aumentando essa diversidade, mas sempre que necessário terá o trabalho de estar atuando aí também, né? Mas ontem mesmo, eu estou vindo hoje de Vitória, ontem mesmo nós tivemos uma reunião em Vitória com os colegas lá da Fundação Renova, do IBAMA e do IEF aqui de Minas também, e o IEMA lá do Espírito Santo, para definir os indicadores. Quais são os indicadores para a gente monitorar essa restauração que é tão complexa na bacia do Rio Doce, tá? Então nós tiramos lá os indicadores, né? Quantas espécies eu tenho que chegar, né? Quantos indivíduos, né? Isso vai ser aprovado ainda, mas nós já definimos isso numa primeira rodada dessa reunião, tá? Por conta dessa complexidade. Então tem que ter esse monitoramento, tá? Bom, então esse é o primeiro projeto que eu queria destacar pela sua, né, larga escala, né, variações de ambientais, tá? E que eu vejo, assim, apesar de estar muito no início, né, nós temos 3 meses que a gente está orientando os trabalhos lá, mas eu vejo como um grande sucesso já, né? Um segundo projeto que eu quero falar também no contexto da mineração, vejam bem, o primeiro projeto, ele não é especificamente de áreas mineradas, tá? Da Fundação Renova, mas é de áreas no contexto da mineração, tá? Da mineração da Samarco, né? Um impacto resultante disso, tá? O outro que eu vou relatar agora é uma parceria nossa com a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, do Grupo Votorantim. A CBA, que aí sim é o trabalho diretamente relacionado com a mineração, em áreas mineradas. Tem um projeto que já se estende desde 2012, onde nós orientamos a restauração, e também teses, já vários alunos daqui da UFB já fizeram iniciação científica, teses, né? Tive vários orientados, e onde nós estamos conseguindo avançar muito na restauração das áreas mineradas. Então a empresa já ganhou prêmio, ganhamos um prêmio em 2016 em Belo Horizonte da revista Minérios e Minerales, né, um dos principais prêmios do setor de mineração, por esse trabalho feito de restauração, tá? Onde mostra que é possível sim, dependendo de como é feito, minerar e voltar a ter uma floresta. Inclusive, na região nós temos locais que tem um projeto de 12 anos, uma floresta de 12 anos, que nós comparamos, sempre a gente compara a floresta que foi restaurada com uma mata nativa próxima. E comparando essa floresta restaurada, onde foi tirado bauxita dali, foi explorado bauxita, gerou emprego, gerou desenvolvimento para a região, e voltou a ter floresta hoje. Foi feito plantio, aplicado várias técnicas, e hoje a floresta tem uma diversidade igual e até maior do que alguns fragmentos secundários da região. A restauração, eu costumo falar que a gente tem uma oportunidade de, se bem feita, fazer uma floresta melhor do que as que estão hoje. Aí vocês podem perguntar, mas é possível fazer uma floresta melhor do que a natureza fez? É claro que não. Eu não consigo fazer uma floresta melhor que uma Amazônia, que uma floresta primária, mas em relação às nossas
florestas fragmentadas. Nas nossas paisagens hoje aqui no Sudeste são de florestas fragmentadas, degradadas, secundárias, tá? Com poucas espécies, muitas delas, com problema genético. Às vezes você tem até muita espécie, mas os indivíduos são aparentados geneticamente. E fazendo uma restauração bem feita, com mudas de qualidade genética também, né, de diversidade regional, eu posso estar introduzindo novas espécies, reintroduzindo espécies que já estavam extintas na região. E isso nesse projeto da CBA vem sendo feito. Nós temos, por exemplo, floresta com jatobá, vários indivíduos de jatobá plantados em área que foi minerada. Na região você quase não encontra mais. Jacarandá, jequitibá, né, são espécies clímax que foram as primeiras a desaparecerem. Estão voltando agora justamente em áreas mineradas. Então isso é fantástico. E nesse projeto a gente tem também monitorado a restauração ao longo desses anos, né, desde 2012, 6 anos, indo para 7 anos, monitorado vários indicadores, produção de serapilheira, sobrevivência de mudas, crescimento, o número de espécies. E esse conjunto de indicadores, no caso da CBA, tem mostrado o sucesso da restauração. Tá? Essa semana passada, o Aldo, né, o gerente do meu projeto na CBA, juntamente com o meu orientado Diego Balestrin, estiveram em São Paulo no Congresso Internacional de Alumínio, apresentando esse trabalho. Né? Então, se tornou uma menina dos olhos para a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Isso nos orgulha muito, que a gente está deixando uma contribuição não só para a empresa, mas para o meio ambiente e principalmente a formação de recursos humanos. Isso que é o grande prazer nosso de trabalhar dessa forma. Um estudante que trabalha, que se faz sua monografia, seu TCC, né, ou sua dissertação, ou sua tese de doutorado, numa realidade dessa de empresa, de restauração sustentável, né, de mineração sustentável, é outra pessoa, né? Profissionalmente ele sai na frente. Tá? Então nós temos, nos orgulha muito isso, de estar treinando esse pessoal novo para entrar no mercado com uma outra mentalidade de desenvolvimento sustentável, né? De que a restauração é possível e é viável. Então esse projeto também é muito importante para nós. E um terceiro projeto que eu queria relatar é um projeto no Rio Grande do Sul, com a empresa CMPC Celulose Rio Grandense, a principal empresa do sul do Brasil, uma das principais produtoras de celulose, um grupo extremamente forte. Em 2012, eu tive a felicidade de ser convidado pela empresa para dar um curso, um treinamento a eles de restauração florestal. E a partir desse curso, nós fizemos uma parceria. Então, uma parceria que vem também através da CIF, contrato pela CIF, que vem na mesma época que nós fizemos esse da CBA. Então, são dois projetos que caminham juntos, só que em situações totalmente diferentes. Um aqui em Minas, em mineração, o outro lá no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, com restauração de áreas de preservação permanente, no contexto do reflorestamento com eucalipto para a produção de celulose. Tá? Uma das primeiras ações que nós levamos para a empresa, que a gente já tinha desenvolvido aqui, foi o resgate de plântulas em talhões de eucalipto, plântulas de espécies nativas. Isso foi algo fantástico. Nós, visitando as áreas, eu vi que tinha um subbosque nas florestas plantadas de eucalipto com uma alta diversidade de espécies e que na colheita do eucalipto esse material, boa parte, é perdido. E eles tinham uma dificuldade não é tradição na região, viveiros florestais de espécies nativas, então caiu como uma luva. Nós plantarmos mudas de espécies nativas resgatadas do subbosque de eucalipto. Isso teve uma repercussão em termos de Estado, nos órgãos ambientais, muito grande. Uma empresa como a CMPC, produtora de celulose, que planta eucalipto, o eucalipto passar a ser, além de fornecer a matéria-prima para a celulose, sendo um fornecedor de mudas de espécies nativas para serem utilizadas na restauração das APPs entre os salões de eucalipto. Então fechou um ciclo, isso foi fundamental. Mas lá tinha um outro problema, eu costumo falar que cada região a gente encontra um problema
diferente para a restauração. Restauração é sempre um desafio. Quem não gosta de desafio vai trabalhar em outra área, porque restauração é desafio um atrás do outro, né? E lá o desafio era justamente esse de ter o problema de entrada de gado, cavalos, né? De terceiros, pessoas, a área da empresa, são muitos hortos florestais que a empresa tem, muitas fazendas, fica difícil controlar isso, e as pessoas colocam, isso ocorre em muitas regiões do Brasil, eles vão e colocam cavalos, gado, etc., bovinos, né? E impacta todo aquele... Então isso vinha impactando, se plantava lá as 1.100 mudas, espaçamento 3x3, de espécies nativas, os cavalos entravam, gado, e danificavam tudo, comiam essas mudas, né? E havia uma perda muito grande, uma mortalidade muito grande e um custo muito alto da restauração. Então, visitando essas áreas, uma das áreas que estava intensamente com entrada de cavalos, né, de bovinos, nós percebemos que algumas espécies nativas que estavam regenerando ali conseguiam sobreviver naquele ambiente, no meio daquela entrada de gado, de cavalo, né, daquela herbivoria toda ali. E nós passamos a selecionar aquelas espécies, é um grupo pequeno, não passa de 10 espécies, tá? Mas que são espécies que nós chamamos de tolerantes, espécies que toleram essa pressão de equinos e bovinos. Então nós selecionamos essas espécies, eles passaram a produzir mudas dessas espécies, algumas encontravam no resgate, outras eles estão coletando semente e tal, e passou a produzir mudas dessas espécies, e mudamos a forma de plantio. Passamos a plantar as mudas em núcleos. O que são os núcleos? Nós, ao invés de plantar o espaçamento 3x3, 3x2, plantio em área total, nós passamos a plantar as mudas, eu orientei lá, plantar as mudas num espaçamento em núcleos de 4 a 5 mudas. Num quadrado de 1 metro, se coloca lá 4 a 5 mudas, uma muda em cada canto desse quadrado e uma central. Testamos 2 tipos de núcleos, núcleos só com espécies tolerantes e núcleos sem espécies normais. A sobrevivência das espécies tolerantes, aquelas 8, né, que a gente testou lá, foi muito alta, e nos núcleos com espécies normais a mortalidade muito elevada, alguns núcleos 100% de mortalidade. Bom, então ficou provado que isso tudo com análise estatística, isso deu origem a uma dissertação de mestrado aqui pela UFV, da Camila Balkspies, foi minha orientada, que é gaúcha, conheci lá na CMPC e veio para cá e fez a dissertação, né? Esse trabalho então teve essa seleção, né, das espécies, tá? Mas uma outra atuação foi, nós bolamos um tipo de núcleo cercado. É muito difícil eu chegar numa área com pressão de cavalos, etc., que tenha 1.100 ou 1.666 mudas plantadas e cercar cada muda. Praticamente impossível, o custo disso é altíssimo, né? Mas quando você tem, nós colocamos nas áreas 40 núcleos de 5 mudas, vai dar 200 mudas por hectare. Então a redução de custo só em muda aí foi altíssima, tá? Mas além disso, um núcleo de 1 metro quadrado, até no máximo 1,5 metro, geralmente lá a gente usa 1 metro, é viável você cercar o núcleo. E foi isso que nós fizemos, cercamos o núcleo, cada núcleo, e avaliamos também, deixamos os cavalos entrar. Aí a pessoa pode perguntar, mas por que não cercou a APP de uma vez? Essa foi a primeira medida, cercar a APP. Mas infelizmente o problema não são os cavalos, os bovinos, são as pessoas. Tá? Isso é recorrente no Brasil, as pessoas vão lá, cortam a cerca e deixam os cavalos entrar, colocam de proposital. Tem locais que levam até o arame e tal, né? Mas então o problema é o ser humano. Tá? Então, à medida que foi cercado os núcleos, perdeu-se o interesse em tirar aquele arame, né? Não teve nenhum núcleo que foi danificado. Nós conseguimos gradativamente ir ocupando essas APPs. Hoje nós estamos monitorando, tem a tese da minha orientada Ângela, que vai ser também lá na CMPC. A Ângela é uma orientada da Colômbia, que está aqui, a Ângela Gioconda, e que nós estamos já avaliando essas áreas, né? Então, mas já mostra a expansão desses núcleos. Então, a APP que não tinha nada,
hoje ocupada por vegetação arbórea. Agora, cabe destacar o seguinte, nós não estamos fazendo, no caso do Rio Grande do Sul, restauração de florestal em área de campo nativo. Não é isso, porque a restauração florestal tem que ser em área onde o ecossistema original era floresta. Nós estamos lá no domínio do bioma Pampa, mas as APPs são originalmente ocupadas por ecossistema florestal. É nessas áreas que a gente está atuando, onde era floresta. Não tem impedimento de solo, de clima, eu tenho floresta ali, né? Não é lá no extremo do Pampa, onde tudo né, já na divisa com o Uruguai, né? Nós temos, são áreas, mesmo nas áreas mais remotas ali do Pampa, a gente encontra nas APPs espécies florestais. Então são essas espécies que nós estamos voltando com elas. Então, resultado fantástico, uma redução cerca de mais de 50%, em alguns casos 70% do custo da restauração e com sucesso. Tá? Os dados estão mostrando isso. A expansão dos núcleos, né? E a chegada de novas espécies, novos regenerantes, à medida que esses núcleos vão aumentando e sombreando o pasto, aquela área deixa de ser de interesse de quem colocava cavalo e gado. Tá? Dali para frente a regeneração se encarrega. Mas mesmo na CMPC a gente tem outras situações. Tá? Então nós temos uma outra situação lá que são áreas, antigas minas de carvão, né, com processo erosivo de solo. Tem um local que chama Carvão, onde nós estamos agora começando a fazer primeiro uma reabilitação, porque existe uma diferença entre reabilitação e restauração. Eu posso reabilitar uma área com gramínea, com braquiária até. Né? A gente não usa no laboratório, mas você pode com adubos verdes, etc. E já a restauração é voltar ou pelo menos se aproximar do ecossistema original. Tá? Então, mas a gente pode começar um processo de restauração fazendo uma reabilitação. Então, nessas áreas a gente tem feito isso. Tá? O plantio começando, né, o plantio com leguminosas, várias técnicas no sentido de melhorar o solo e na sequência estar entrando com as espécies nativas. Então nós temos agora um protocolo para atuar nessas áreas, acabar com a erosão, controlar a erosão e cobrir o solo, melhorar a fertilidade daquele solo e voltar o ecossistema, ou pelo menos se aproximar ao ecossistema florestal que se tinha antes. Tá? Então, e uma outra situação é a da questão de espécies invasoras. Lá também tem um problema com a espécie, o tojo, que é o gênero Ulix, né? uma espécie europeia que foi introduzida no Rio Grande do Sul, uma espécie ornamental, muito usada para cerca-viva também, uma espécie muito espinhenta e que tem uma agressividade muito grande. Então ela entra nas APPs e consegue eliminar as espécies nativas, ou pelo menos não deixar que elas voltem. Então agora já é uma outra metodologia que nós estamos utilizando, uma outra técnica para controlar essa população de tojo em algumas APPs e reintroduzir, voltar com as espécies arbóreas nativas que tinham lá. Então, vejam bem, mesmo dentro de uma única empresa do Rio Grande do Sul, nós temos um leque de situações ambientais diferentes e de alternativas de restauração. É nessa frente que a gente vem trabalhando. Tá? Então, eu fico bastante feliz em estar aqui, podendo passar para vocês essas experiências que a gente tem no Brasil afora. Já tivemos outras até na Amazônia, tal, mas as mais recentes que a gente tem no Cerrado já tivemos também, então, mas as mais recentes que são atuais, né, que a gente vem trabalhando os grandes projetos de longa duração e com resultados que são muito satisfatórios, né, mostrando que todos os três projetos, né, mostrando que é possível minerar, produzir celulose e ter um ambiente conservado, melhorado. Eu quero encerrar aqui minha apresentação, colocar disponível meu e-mail, venancio.ufv@gmail.com, o site do meu laboratório, do nosso laboratório, né, que nós somos uma equipe, né, é www.larf.ufv.br. Quero agradecer meus
orientados que me apoiam muito, né? Sem esse o apoio deles, né? O Diego Balestrin, a Aline, Luiz Cosimo, Wesley, né? Bárbara, né? Todos eles lá que estão atuando, a Thaís, Ítalo, né? Todos os meus orientados ali, os atuais, né? E também os que já passaram pelo laboratório, que vem, sem esse pessoal a gente não teria toda essa capacidade, né, produtiva aqui. Né? E agradecer também os colegas de departamento pelo apoio, né? A gente não trabalha nunca sozinho, e de outros departamentos da universidade. Ok? Muito obrigado.